Vamos lá, 9h47. A inteligência artificial, também conhecido como IA, deixou de ser apenas um conceito futurista para se tornar uma realidade transformadora no atendimento ao cliente. Em um cenário onde a automação está cada vez mais presente, as empresas buscam encontrar o equilíbrio entre a eficiência dos algoritmos e a empatia nas interações sobre isso. E sobre isso também eu vou conversar com o empresário Felipe Fogaça de Souza, especializado em tecnologias emergentes. Felipe, bom dia, um prazer te receber aqui. Bom dia, tudo bom? Bom, tranquilo. Vamos saber se está bom agora. De que forma que a inteligência artificial, ela pode ser utilizada pelo mercado na busca de clientes? Legal. A gente vê que esse assunto é um assunto quente, né? Todo mundo falando agora de inteligência artificial, alguns preocupados, outros animados, mas a inteligência artificial, ela já existe no nosso cotidiano há algum tempo e a gente não sabia. Eu vou dar um exemplo prático, né? Agora está esse assunto quente porque isso chegou até as massas, né? Então tem o ChatGPT, as pessoas utilizam, vê aplicações ali mais fáceis, mas há alguns anos atrás já existia uma inteligência artificial no nosso cotidiano. Sabe quando você, por exemplo, você quer começar a se exercitar, a correr, e você pretende comprar um tênis? E aí você pesquisava lá no Google, tênis da marca XYZ, e aí depois todo lugar onde você ia na internet ficava aparecendo aquele tênis para você comprar. Uhum. Isso já era feito por inteligência artificial, que estavam nos algoritmos do Google, do Meta, e eles faziam esse link entre a sua pesquisa e aquilo que eles ficam anunciando ali para você. O que acontece é que agora esses algoritmos estão ficando cada vez mais inteligentes. Então, uma coisa nova relacionada à inteligência artificial é que agora você não precisa pesquisar tênis da marca XYZ para ele ficar te mostrando o tênis. Só de você comentar com alguém e você pretende começar a se exercitar, ou você fazer pesquisas de coisas relacionadas a exercício, então, por exemplo, você pesquisar sobre roupas de exercício ou sobre suplemento, o algoritmo já entende e você vai começar a ter essa demanda por um tênis de correr e ele fica te mostrando ali para você comprar. Isso é bom para os dois lados, para o comerciante e também para o cliente? Isso é bom Isso tem alguns impactos, né? Então, um dos impactos negativo para aquele que compra é que ele começa a ter uma propensão maior à compra. Então, fica cada vez mais tentador você comprar uma determinada coisa. Uhum. Para aquele que vende, essa tentação é boa, porque ele consegue vender mais e, enfim, gerar mais receitas. Uhum. Mas essa o que é interessante agora... Pode falar. Perdão, por pode favor. falar. Não, pode falar, por favor. O que está acontecendo agora é que essas tecnologias, uma coisa que eu acho positiva é que essas tecnologias elas estão ficando cada vez mais acessíveis a empresas de menor tamanho. Antes isso era um poder muito concentrado na mão das big techs que utilizavam essas tecnologias. Hoje em dia, uma empresa pequena consegue utilizar isso. Então, vamos supor que você tem uma empresa de vender bolos artesanais. Uma empresa que é só você ali trabalhando, você tem uma MEI e vende bolos artesanais. Você consegue criar um vídeo, por exemplo, subir isso na sua rede social, colocar isso como o famoso tráfego pago, que as pessoas falam, né? E esse anúncio do seu bolo começar a aparecer ali para pessoas da sua região. Então você consegue vender aqueles bolos através daquele anúncio que você fez. Então isso, de certo modo, ajuda esses pequenos negócios que conseguem utilizar essa tecnologia ao seu favor. Agora, os números são inegáveis, né, o Felipe? Eu estou vendo aqui que aumentou em termos de produtividade do marketing em 15%.
o que resulta numa venda anual, num movimento anual de 460 bilhões de dólares ano. É muita grana, é muito envolvimento. Isso exige realmente um cuidado muito apurado com isso, né? Com certeza, isso exige um cuidado muito apurado, porque essa é uma tecnologia que ela tem impactos financeiros, econômicos, né? Ela tem impactos sociais, ela tem impactos em diversos ângulos da nossa sociedade. Tem pesquisas que mostram que daqui a 5 anos, 50% das profissões vão ser impactadas por inteligência artificial, vão ter que ser reajustadas, 25% vão ser substituídas, vão deixar de existir, e os outros 25% não serão impactadas. Então, a cada 4 vagas de trabalho hoje, apenas uma não vai ter impacto da inteligência artificial daqui a 5 anos. Cara, é um número até assustador, né? Mas isso molda também as exigências do consumidor. Exato, exatamente. E é uma corrida, hoje em dia, é uma corrida tecnológica que impacta a produtividade. E essa corrida, ela ocorre em diversas verticais, né? Ela ocorre uma competição entre você e os seus concorrentes. Então, imagina o exemplo que eu dei da fabricante de bolos. Aquela que começou a utilizar isso primeiro, ela sai na frente das outras. Mas isso ocorre também em grandes escalas, quando você compara de país para país, quando você compara de indústrias para indústrias. Então, a gente vê uma corrida muito grande, uma competição muito grande hoje em dia, por exemplo, entre a China e os Estados Unidos. A Europa aqui está começando a olhar para isso também. Eu moro há alguns anos aqui em Frankfurt, na Alemanha, e eu tenho visto algumas iniciativas nesse sentido. E esse é um assunto muito quente. Uma coisa positiva no caso do Brasil, nós brasileiros, nós somos curiosos e nós gostamos da novidade. Então, eu vi até uma pesquisa na última semana que o Brasil é o segundo país, percentualmente, que mais utiliza inteligência artificial. 1/3 da nossa população utiliza inteligência artificial, tipo o famoso ChatGPT. A gente só fica atrás da Índia. A Índia é o que utiliza mais, depois vem Brasil e depois vem vários outros países. Europa, países da Europa, Estados Unidos e enfim. Essa curiosidade do brasileiro, tira o brasileiro de casa, ele vai até a loja, até um ponto físico, né, de alguma empresa, ele quer comprar, por exemplo, um mouse. Estou citando um mouse que está aqui, um óculos, uma caneta, qualquer coisa. Ele vai ver, pega na mão, vê se é coisa e tal, mas ele não efetua a compra ali. Ele volta para casa convencido de que aquele é o material que ele quer e compra pela internet. É mais ou menos isso que acontece? Esse é um comportamento de consumo bem comum no Brasil, de preferir comprar pela internet por questão de custo mesmo. E isso é uma coisa até que as empresas que vendem de forma física, elas têm encontrado formas de se ajustarem, elas têm aberto canais também para vender online. Esse também é um bom ponto. Isso acaba também com a empatia de empresas, né? Eu vou comprar naquela loja porque eu gostei da fachada. Lá tem um vendedor que me atrai, coisa e tal. Essa empatia você não tem na máquina fria, quando você entra no computador. Como é que se resolve isso? Como é que a inteligência artificial pode trabalhar em cima disso? Bom, a inteligência artificial, em geral, ela vai trabalhar agravando ainda mais esse contexto, né? Porque à medida que ela consegue permitir com que os canais digitais ofereçam uma venda cada vez mais personalizada, como eu comentei lá, de ele entender o perfil de consumo daquela pessoa e oferecer produtos parecidos com aquilo, ela está sendo um vendedor super qualificado ali, um vendedor super inteligente. Então, para os vendedores que vendem fisicamente, eles têm que encontrar um outro caminho
para conseguir convencer as pessoas a comprar. Uhum. Tem um outro aspecto cultural também interessante. Eu fui visitar a família da minha esposa há alguns meses e eu resolvi que eu queria comprar um tablet novo lá na cidade, e eu estava na cidade dela, e eu pensei em comprar online ou fisicamente. E aí, quando eu fui lá na loja comprar, ver o aparelho, a minha sogra e minha esposa até falou, compra aqui, mesmo que está um pouco mais caro, pelo menos você ajuda esse negócio aqui local, essa empresa, e mantém, a gente ajuda para a empresa continuar existindo aqui, a loja local. Então, mesmo que eu paguei um valor ali risório a mais, eu decidi comprar por lá por conta desse argumento. Então, é um ponto que eu percebo que algumas culturas valorizam também, e é uma coisa que nós brasileiros também podemos pensar, né? O fato é inegável, né? A inteligência artificial chegou forte, firme para ficar. Não tem mais retorno. Não tem. E eu sugiro fortemente que as pessoas olhem para isso, olhem as oportunidades, os riscos, tá? Vejam como implementar isso no cotidiano delas. Uma das áreas que eu vejo que é muito desassistida hoje em dia é a área da saúde, médicos enfim, a área da saúde eu acredito que poderia utilizar muito mais inteligência artificial para poder oferecer serviços melhores e se adequar também a esse movimento digital que tem acontecido. Invariavelmente ele chegou para ficar. Ok. Felipe Fogaça de Souza, obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima. Obrigadão. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu.